quero convidar você a abrir lá em Gênesis capítulo 37. Gênesis 37. Enquanto você abre aqui, eu vou falando aqui. Queridos, se há uma coisa que é verdade, é que a palavra de Deus é um manual para todas as coisas. Todas as situações, tudo aquilo que nós passamos, se você for procurar na Bíblia, você achará respostas, você achará instrução, você achará caminho. Tudo. Às vezes a gente fica agoniado com as coisas e começa a pesquisar, a procurar, a ficar preocupado, mas muitas vezes, ou em todas as vezes, na verdade, na palavra de Deus, nós teremos a resposta, nós teremos o exemplo do que fazer e do que não fazer, porque são para isso que servem os exemplos, é para isso que servem os acontecimentos. A gente olha o resultado, a gente vê, cara, se eu for por esse caminho, vai acontecer isso, se eu for por aquele outro caminho, vai acontecer aquilo outro. Se quiser, pode abaixar um pouquinho, que tá risco de microfonia. O que acontece? E aqui em Gênesis 37, os irmãos já abriram aí com toda certeza, conta acerca de uma família. Uma família essa que é uma das famílias mais importantes da Bíblia, da história de Deus, da história cristã, enfim, da história mundial, em outras palavras, que é a família de Jacó, ali contando especificamente, eita, é isso aí que vocês entenderam, a história de José. Vamos começar a ler aqui rapidinho? Gênesis capítulo 37, diz assim, ó: Jacó passou a morar na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Este é o relato de Jacó e sua família. Quando José tinha 17 anos, cuidava dos rebanhos de seu pai. Trabalhava com seus irmãos, os filhos de Bila e Zilpa, mulheres de seu pai, e contava para seu pai, e ele contava para o seu pai, algumas das coisas erradas que os seus irmãos faziam. Jacó amava José mais que a qualquer outro de seus filhos, pois José havia nascido quando Jacó já era idoso. Por isso, certo dia, Jacó encomendou um presente especial para José, uma linda túnica. Os irmãos de José, por sua vez, o odiavam, pois o pai deles o amava mais que a todos os outros filhos. Não eram capazes de lhe dizer uma única palavra amigável. Certa noite, José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles o odiaram ainda mais. Ouçam este sonho, disse José. Estávamos no campo, amarrando feixes de trigo. De repente, o meu feixe se levantou e ficou em pé, e seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos então responderam: Você imagina que será o nosso rei? Pensa mesmo que nos governará? E o odiaram ainda mais por causa de seus sonhos e da maneira como ele contava. Pouco tempo depois, José teve outro sonho e mais uma vez contou aos seus irmãos. Ouçam, eu tive outro sonho, disse ele. O sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Dessa vez, contou o sonho não só para seus irmãos, mas também ao seu pai, que o repreendeu dizendo: Que sonho é este? Por acaso eu e a sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Os irmãos de José ficaram com inveja dele, mas seu pai se perguntou qual seria o significado daquele sonho. Pouco depois, os irmãos de José levaram os rebanhos de seu pai para pastar junto de Siquém. Então Jacó disse a José: Seus irmãos estão cuidando das ovelhas lá em Siquém. Apronte-se e eu enviarei até eles. Então, pronto para ir, respondeu José. Estou pronto para ir, respondeu José. Vá ver como estão seus irmãos, disse Jacó, e traga notícia deles. Jacó o enviou e José viajou para a sua casa, da sua casa, do vale de Hebrom até Siquém. Vamos ler até aí. Amém, queridos? Vamos aqui ao contexto da situação. Acredito que a grande parte
Já conhece aqui a clássica história de José, uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. Fizeram até novela, eu acho. Deve ter, a Record faz novela de tudo hoje em dia. Deve ter tido até a novela aí. Então, quem não conhece pela Bíblia deve conhecer pela novela. Mas qual é o contexto daqui? Qual é o contexto? A gente começa a ver aqui uma família extremamente desestruturada, uma família perturbada. Era cheia de traições, assassinatos, até incesto. Até incesto tinha lá. Enfim, era uma família terrível. Família terrível. Começando lá desde o seu pai, Jacó, que nós sabemos da história de Jacó toda aqui. Jacó era poligâmico, mesmo não sendo ali uma, vamos dizer assim, não havia uma proibição, mas era recomendável, já tinha essa recomendação. Tanto que seu pai teve só uma esposa, seu pai Isaac. Mas seria poligâmico, tinha vários filhos, ele não sabia tratar bem ali a sua família. Exemplo disso. Ele não fazia questão de esconder que José era seu filho preferido. Primeiro ponto. Os pais, eu não sou pai ainda, mas vou jogar aqui a minha. Eu acredito que os pais, eles têm uma certa afinidade assim com um filho ou mais que o outro. Isso é natural do ser humano. A gente, naturalmente, tende a ser mais próximo de umas pessoas e menos próximo de outras. Não quer dizer que não amem. Mas o pai, naturalmente, ele tenta esconder isso até para manter a paz. Eu lembro muito bem, se eu chegasse e perguntasse para o papai e para a mamãe, pai, quem que o senhor ama mais? Eu ou a minha irmã? Não amo ninguém diferenciado, eu amo os dois por igual. Embora lá no fundo a gente tenha nossas suspeitas como filho, eu não sei não, pai. Mas Jacó, nem isso fazia questão. Nem isso. Ele deixava claro, esse é o meu filho preferido. E isso naturalmente fazia o quê? Fazia com que os irmãos ali, irmão, geralmente se você for ver na Bíblia, eu sempre até brinco com isso. Eu não estou lembrado de nenhum irmão que se deu bem com outro irmão na Bíblia. Geralmente irmão era todo tempo em guerra, começando desde Caim e Abel. Eu não estou lembrado. Então o irmão já tem esse contexto, que é de briga. O cara ainda chega, o pai, né, muito sábio, entre aspas, chega lá, ó, este é meu filho preferido. E para comprovar que ele é meu filho preferido, fez lá a túnica toda especial para ele, toda com as cores lá do arco-íris, tudo e tal. E isso ia criando um clima de total instabilidade naquela família. Um total clima de competição, clima de, vamos dizer assim, de inimizades no geral. Inimizades no geral. E para fechar tudo isso, além de José já ser o preferido de seu pai, e isso ser explícito para todos, José ainda começou a ter sonho. Quando a vez José fala, ó, em outra palavra, olha, tá certo, eu sei, papai me ama muito, mas não é só isso não, pessoal, ainda tem mais coisa. Além do meu pai me amar muito, eu ainda estou tendo uns sonhos aí que dizem que eu vou mandar em vocês. No antigo Israel, por assim dizer, que não era Israel ainda, na comunidade ali hebreia, eles têm uma cultura, não sei se ainda tem, que para um sonho ser considerado de fato da parte de Deus, ele teria que ter duas confirmações, por assim dizer. Tanto que na primeira vez, por isso que tem esse relato aqui, que na primeira vez, quando José fala, só os irmãos dele ficam ali chateados. Jacó nem liga. Mas a partir que José conta a segunda vez, acende o sinalzinho lá em Jacó. Tem alguma coisa aí. Tem alguma coisa estranha. O que aconteceu aí? Meu TDAH está apitando aqui. Não deixa. Perco o foco rapidinho. Amém? Vamos lá, prestando atenção aqui. Como lá no encontro que eu falava, né? Pessoal, eu sou carente. Eu gosto que fiquem prestando atenção em mim. Senão eu me perco toda. Ixi, é mó coisa. Sou carente. Eu tento curar essa ferida na alma, mas eu gosto que as pessoas fiquem olhando para mim. Amém, queridos? Voltando aqui. Brincadeira, queridos. Amém? Esse era o contexto da situação.
uma família ruim. Às vezes a gente pensa, né? Cara, minha família é muito ruim, minha família tem briga, minha família tem isso. Está aqui um exemplo de uma família que era dessa forma. Ah, e mais um adendo, né? Além disso tudo, José ainda era o carinha que ficava dedurando os irmãos. E o que aconteceu? Vamos seguindo aqui a história. O que aconteceu? Teve esse dia que o pai, eles saíram, né? Foram para longe. E o pai disse, Jacó, né? Disse, novamente, muito sábio. Com certeza ele via. Sabe o que eu falo? É entre aspas, tá, querido? Com certeza ele via todo aquele conflito ali. Mas mesmo assim ele pega, chama José e diz, José, vai lá ver o que teus irmãos estão fazendo. E José vai, José era muito obediente, isso aí a gente não pode tirar esse mérito dele. José, extremamente obediente. E José vai, e ele se perde ainda no caminho, e aparece um homem para ele, que esse homem não é mencionado, não se fala, não tem lugar nenhum. E um homem aparece e indica o caminho, olha, teus irmãos estão para ali, vai para lá. E ele foi o caminho. E quando a fé lá está, os irmãos eram meio ruinzinhos também, como vocês já devem saber, né? Porque nessa área que eles estão, eles já não podiam nem estar lá. Eles estavam, se não me engano, na cidade de... Eu esqueci o nome da cidade que eles estavam perto. Não, eles saíram de Siquém, eles foram para Dotã. Lá em Dotã, já tinha tido uma briga lá. Porque eles mataram os reis, os príncipes daquela cidade lá nos tempos passados. Já é todo cheio de rolo. Por isso que eu falei, essa família tem o quê? Tem assassinato, traição, tem tudo. Eles já tinham assassinado esse povo, não era para eles irem para aí. Mas já estavam lá perto. Aí chegam lá, aí quando a fé eles começam a avistar de longe. Quando a fé de longe, lá vem um arco-íris. Arco-íris no sentido que a túnica de José era toda brilhante e colorida, né? Lá vem o arco-íris. Eles começaram a matutar lá com eles. Cara, lá vem o sonhador. Lá vem aquele cara chato de novo. Lá vem o sonhador. É o versículo 19 aí, ó. Lá vem o sonhador, disseram uns aos outros. Vamos matá-lo e jogá-lo numa dessas cisternas. Diremos a nosso pai, um animal selvagem o devorou. Então veremos o que será dos seus sonhos. Ele ainda nem tinha chegado lá. Mas os irmãos já estavam lá matutando. Olha, quando ele chegar aqui, ó, a gente vai acabar com esse cara. Bora parar com essas graças dele, desse tal de sonhador aí. E assim aconteceu. Vamos seguindo aqui. 23. Não, versículo 21. Interessante aqui, né? Ele fala que então veremos o que será dos seus sonhos. Mais do que matar José, eles tinham também essa gana de matar os sonhos de José. E quem havia dado esses sonhos a José? Foi Deus. Nós vamos ver mais a seguir acerca disso. Que Deus é o guia de todas as situações. Versículo 23. Vá anotando, isso foi um parênteses que eu fiz para você apontando. Versículo 21. Mas quando Rúben, que era o irmão mais velho, ouviu o plano, tratou de livrar José. Não matemos, disse ele. Por que derramar sangue? Jogue-no nessa cisterna vazia aqui no deserto e não toquemos nele. Rúben planejava resgatar José e levá-lo de volta ao seu pai. Outro parênteses aqui. Ele não estava fazendo isso porque ele era bonzinho, não, Rúben. Rúben estava com plano aqui nas entrelinhas. Rúben tinha perdido o direito de primogenitura dele, porque ele já tinha assassinado um monte de gente lá que o pai dele disse que não era para brigar. Aí ele pensou, ele matutou, cara, eu vou livrar José, vou pegar José, vou levar José de volta para o meu pai, todo nos esquemas. Vou levar José de volta para o meu pai vai ficar feliz e vai me devolver a primogenitura. Esse era o plano dele, não se engane, não tem ninguém bonzinho aqui nessa história não, tá bom, queridos? Fecha parênteses. Versículo 23. Assim, quando José chegou, os irmãos lhe arrancaram ainda a túnica que ele estava usando. O agarraram e o jogaram na cisterna vazia, ou seja, sem água. Mais tarde, quando se sentaram para comer, viram ao longe uma caravana de camelos vindo em sua direção. Era um grupo de negociantes ismaelitas
que transportavam especiarias, bálsamo e mirra de Gileade para o Egito. Judá disse aos seus irmãos: o que iremos ganhar se matarmos nosso irmão e encobrirmos o crime? Em vez de matá-lo, vamos vendê-lo aos negociantes ismaelitas. Afinal, ele é nosso irmão, sangue do nosso sangue. Seus irmãos concordaram. Então, quando os ismaelitas, que eram negociantes midianitas, se aproximaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam para eles por 20 peças de prata. E os negociantes o levaram para o Egito. Versículo 29. Algum tempo depois, Rubem voltou para tirar José da cisterna. Quando descobriu que seu irmão não estava mais lá, rasgou as suas roupas. Voltou aos seus irmãos e lamentou: o menino sumiu, e agora o que farei? Então os irmãos mataram um bode e mergulharam a túnica de José no sangue do animal. Enviaram ainda a túnica para o seu pai com a seguinte mensagem: veja o que encontramos, será que não é a túnica do seu filho? Bem maldosos aqui. Não chegaram nem falando: olha, a gente achou de José. Não, olha, a gente achou esse pedaço de pano aí. Será que não é aquela do teu filho lá? Aí eu pergunto, vamos começar agora a refletir. Já lemos, vamos ler só até aí mesmo. Vamos começar a refletir agora. Onde é que estava Deus nisso tudo? Onde é que estava Deus nisso tudo? Você, bem sabendo da história, você já pode ter um vislumbre de onde estava Deus. Deus estava no controle de toda a situação. Toda a situação. Versículo 36 aí, olha o que ele fala. Enquanto isso, os negociantes midianitas chegaram ao Egito, onde venderam José a Potifar, oficial e capitão da guarda do faraó. Enquanto isso dá a ideia do que? De sincronicidade. Ao mesmo tempo que os irmãos estavam lá tramando as suas coisas, mandando a túnica tingida de sangue para Jacó. Enquanto isso, nesse mesmo interim, Deus estava trabalhando em outra frente, direcionando José para onde ele queria. Então, onde está Deus nisso tudo? Onde está Deus nisso tudo? E chega no nosso primeiro ponto. Deus está comandando a história. Deus está comandando a história. A história, queridos, deste mundo está nas mãos de Deus. A história desse mundo está na mão de Deus. Eita caramba. 9 horas. Onde estava Deus? Deus estava no controle da situação. Queridos, nós não podemos esquecer disso. Apesar das circunstâncias, por piores que elas sejam, Deus permanece no controle. Deus permanece no controle, e isso independe de você. Independe de você. Os planos de Deus sempre irão se cumprir. Sempre irão se cumprir. Independente se você concorda, se você discorda, se você conhece, se você desconhece. Exemplo, os irmãos. Vocês acham que os irmãos estavam com essa ciência? Que eles estavam dentro de um plano de Deus? Não, de maneira nenhuma. O que eles estavam em mente é o quê? Conseguimos acabar com José. Conseguimos acabar com o sonhador. Os sonhos de José nunca mais vão nos assombrar. Mas mal sabia eles que tudo fazia parte de um plano maior. Os planos de Deus independem das nossas circunstâncias. Os planos de Deus independem do nosso saber, do nosso conhecimento. Deus irá cumprir os seus planos nas nossas vidas. Deus irá cumprir. Deus já planejou tudo. Sempre que eu ministro, eu falo isso aqui. Queridos, todas as coisas já estão escritas e determinadas por Ele. Ele já escreveu tudo. Todas as coisas. E diz mais, que os planos dele são o quê? De paz e não de mal. Com certeza aqui,
Com certeza aqui, naquele momento, se fosse perguntar, José, você está aí nessa sua excursão ainda para o Egito, e está legal, está bom? O que ele ia falar? Com certeza não. Ele sempre foi bem tratado, ele sempre, com certeza ele não pegava trabalho pesado, agora ele estava como escravo indo para uma terra estranha. Com certeza aquilo naquele momento não era bom para ele. Mas o plano todo era bom. O plano todo era de paz. Aquele clichê de pregador, de ministrador. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei quais são seus planos, quais são suas metas. Eu não sei o que você tem em mente. As suas preocupações, as suas angústias, os seus problemas, as suas dores, as suas tristezas, as suas alegrias. Mas uma coisa eu sei. Deus está no controle de toda e qualquer situação que você esteja passando, querido. Toda e qualquer situação. Trazendo para a família. Trazendo para a família. Aqui, uma família, às vezes a gente fica pensando assim, cara, a minha família é tão ruim, desestruturada, meu pai não se dá bem com minha mãe, não me dou bem com minha mulher, não me dou bem com meus filhos, enfim, uma família toda entregue ao pecado, mas saiba disso, ainda assim, Deus está no controle, Deus está cuidando. Olha aqui o exemplo. Com certeza a sua família, acredito eu, não é pior que a família de Jacó, onde tinha tudo. Entendeu? E mesmo assim, Deus usou, e é como eu falei no início, uma das famílias mais importantes da história. Porque dali descendeu todo o resto. E Deus usou, apesar das imperfeições, apesar das dores, apesar das crises, apesar da falta de sabedoria dos pais, marido, porque Ele é este Deus, o Deus que está no controle, o Deus que está no controle, e os planos dele não podem ser frustrados, não podem ser frustrados, e os planos dele não dependem de você, não dependem de você. Hoje em dia está em voga muito um ensino mais antropocêntrico. O que é isso? É aquele que coloca o homem no centro. Você consegue, você é um vencedor, você vai ganhar, você vai para frente. E isso muito dentro das igrejas mesmo até. Tem pastores que são mais coaches que pastores hoje em dia. E muito. Você liga na internet, aí tem trocentos. Vai de lá, tem canal deles para mais de 1 milhão. Mas por que isso? Eles pegam e ficam fazendo o quê? Jogando o homem no centro. Você é especial, você tem valor. Claro, você tem valor, você é especial. Mas saiba de uma coisa. A sua vitória, o seu sucesso, o seu avançar, não depende de você. Depende único e exclusivamente de Deus. De Deus. De Deus. E, querido, não dá. A conta não bate. Conta não bate. É muito melhor nós não termos o controle da nossa vida. Porque quando a gente tem o controle da nossa vida, primeiro, a gente não consegue controlar a nossa vida. A palavra de Deus mesmo diz, quem de vocês, por mais que se preocupe, vai conseguir aumentar um dia na sua vida, 1 centímetro na sua altura? Não vai. Então, quando nós temos o controle em nossa mão, quando nós queremos ter esse controle em nossa mão, nós nos desesperamos, nós batalhamos, nós, enfim, sofremos. Mas quando nós entregamos esse controle na mão do Senhor, Ele age por nós de maneira sobrenatural. Sobrenatural. A conta não bate, a conta não fecha. Eu sempre falo aqui, cara, teve uma ministração do Jonatas Filho, que mudou assim, foi uma das ministrações mais importantes da minha vida. Porque abriu assim algo que eu nunca tinha pensado. Um dia em tua casa vale mais do que 1000 noites em outro lugar. Versículo batido, mas naquele dia ali o Jonatas falando, abriu minha mente, que ele começou a falar, um dia em tua casa vale mais do que 1000 noites em outro lugar. Um dia na casa de Deus vale mais do que 1000 noites estudando. Um dia na casa de Deus vale mais do que 1000 noites trabalhando. Um dia na casa de Deus vale mais do que tudo que você faça com seu esforço. No seu esforço. Porque Deus honra e Deus faz milagre, querido. Deus faz milagres. Vocês sabem aqui que eu tenho uma rotina de estudos para concurso público.
Queridos, tem gente que estuda muito, 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 muito mais que eu. Infinitamente mais que eu. Mas, queridos, quando eu faço as provas, que eu vejo meu resultado, eu vejo ali, cara, isso aqui não tem como ter sido de mim. Eu não estudei tanto assim para ter essas notas boas. É Deus. É Deus. Concurso assim que eu fui por fazer, me inscrevi, fui fazer, e quando eu fiz, nota boa. Não é de mim, é de Deus. E eu tenho essa firme convicção. Porque, por mais que eu não passe 1000 dias estudando, e eu falo isso aqui não para me vangloriar, mas como exemplo, por mais que eu não passe 1000 dias estudando, mas com certeza eu passo muito tempo aqui na igreja. Com certeza eu passo muito tempo aqui na igreja. Esses 3 anos de pandemia foram 3 anos que a minha vida basicamente foi dedicada para este lugar. Eu acordava pensando no que fazer para cá, para a igreja. E Deus honra, queridos, aqueles que entregam o controle na mão dele. Deus honra, Deus honra, Deus honra, Deus honra. Por mais, e é isso, né? Voltando aqui. Por mais que no momento pareça que não tem sentido a coisa. Tem uma música do Filhos do Homem que ele fala nesse sentido. Às vezes fica tudo escuro. Eu te procuro, cadê você? Aí começa a vir um medo do amanhã, cercando o coração, querendo fazer nós desistirmos. Mas sabe de uma coisa, Deus sempre está conosco. Deus sempre, neste momento aqui com José sofrendo, Deus estava lá com José. Deus estava lá com José. Com certeza dando forças ali para ele. Com certeza consolando o seu coração. Que a Bíblia ela não transmite, né, a emoção ali do que ele estava sentindo. Mas com certeza. Até porque ele fala mesmo que o Espírito, a Bíblia fala, o Espírito de Deus nos auxilia nas nossas fraquezas. Ele nos auxilia. Ele está conosco em meio ao sofrimento. Ele é o Senhor da história. Ele é o Senhor da história. Que nós não nos esqueçamos disso, que Ele é o Senhor da história, que é o primeiro ponto que estava aqui. O segundo ponto que eu já falei também, que Ele nos usa apesar dos nossos problemas, apesar das nossas dificuldades, apesar das nossas falhas, queridos. Às vezes a gente fica olhando para a gente, cara, eu sou todo errado, como é que eu vou fazer isso para Deus? Como é que eu vou trabalhar para Deus? Como é que Deus vai me usar? E quando eu digo usar, eu não digo só aqui em serviço, mas como é que Deus vai me usar nessa terra? Sendo que eu sou tão ruim, tão cheio de pecado, tão isso, tão aquilo. Queridos, Deus usa você com todas as suas fraquezas. É Ele que lhe planejou. Eu falei isso aqui na última vez que eu ministrei aqui. Cara, Deus não erra. Se Ele fez você como fez, é porque Ele sabia que dessa forma você poderia atingir a missão que Ele estabeleceu para você aqui nessa terra. Tímido, mais extrovertido, mais para cima, mais para baixo, mais falante, menos falante. N coisas, mais esquentado. A gente vê aqui nos próprios discípulos de Jesus, cada um tinha a sua própria personalidade, por assim dizer. Pedro aí sempre mais esquentado da coisa e tal. E Deus usou, às vezes, nós chaves temos muito esse problema, pelo menos eu. Os chaves que eu, em geral. Às vezes a gente é muito esquentado, a gente vai muito para cima e é raivoso e tal. Deus usa assim mesmo. Deus usa. Deus usa, queridos. Deus nos usa. Enfim. Pontos práticos aqui para a gente essa noite. É como que eu coloquei aqui como redações práticas. Recomendações práticas. Primeiro ponto que a gente pode extrair daí. Queridos, não espere benefício pela obediência. Como assim não espere benefício pela obediência? José aparentemente errou em algum ponto? Errou. José está quase aí no mesmo patamar de Daniel e Jesus. Jesus de fato não pecou. Daniel não se fala nada acerca de erro de Daniel. E José também. Fora esses pontos de orgulho dele aqui que dá para perceber nas entrelinhas. José errou, José não errou. José foi obediente, até muito obediente. Mas isso não impediu de o sofrimento vir até ele. Nesse mundo nós passaremos por aflições. O versículo que eu mais falava na pandemia. Mas tem de bom ânimo. Ele venceu o mundo. Ele está conosco.
Ele não nos impede de passarmos pelo vale da sombra da morte, mas ele diz o quê? Olha, se você passar pelo vale da sombra da morte, eu vou estar lá contigo. Ele não é que, olha, eu vou te tirar do vale da sombra da morte, você não vai sofrer, você não vai passar por ele. Não, você vai. Só que a diferença é essa. Nós não passaremos sozinhos. Nós não passaremos sozinhos. Você tem que ser obediente para agradá-lo. Quando nós amamos uma pessoa, a gente quer fazer tudo por aquela pessoa. Da mesma forma com Deus. Não é ser obediente porque é mandamento. É ser obediente porque você ama Ele. E você quer agradar a pessoa amada. Segundo ponto, que eu já até falei aqui, né? Os sofrimentos sempre irão permear esse mundo, não tem jeito. Esse mundo é feito de ciclos, fala lá em Eclesiastes. Há os tempos bons e os tempos ruins. É ciclos. Vai ter vezes que você vai estar por cima, você vai estar bem. Mas vai ter vezes que você vai estar por baixo. Que você vai estar passando por sofrimento. Isso é natural da vida. O que você não pode esquecer é que, tanto nos bons momentos, quanto nos maus momentos, Deus está com você. Deus está com você. Por último aqui, nunca se esqueça que Deus é o Senhor da história. Deus está no comando de todas as situações. Deus é o nosso guia, querido. Deus escreveu a sua vida. Às vezes, se você olhar para trás, porque às vezes quando a gente está no processo, a gente nunca vê isso. Você vai ver vários momentos na sua vida que Deus estava lhe conduzindo para o que você é hoje, por exemplo. Já contei aqui, eu estava compartilhando isso, eu acho que com o pastor Agno, no dia lá do Hogness Day. Eu sempre fui, embora não aparente, mas eu sempre fui mais tímido. Eu não sou extrovertido. Eu sempre fui mais tímido. Eu era aqui, ficava aqui de boa tocando no meu tecladinho, na época. Tranquilo, calmo. Pedro lembra, eu acho. Não, depois foi pro baixo. Então tu já me pegou na parte do baixo, né? Não, eu comecei no teclado. Tava lá no teclado, quietinho no meu canto. Não gostava de falar. O Eze foi meu primeiro discipulador. Aí falava, vamos abrir célula. Não gosto. Abrir célula jamais. Faz uma oração de 2 minutos. Meu Deus do céu, estourei meu tempo de oração aqui na célula. Aí depois eu fui para a liderança do Tiesco, a mesma coisa. Érica, abre célula. Não. Faz isso, Érica. Não faço. Deixa eu tocando, deixa eu quieto. Abre o culto, Érica. Não abro. Não faço, mais antigo que lembro. Não gostava. Eu gostava de ficar... tanto que eu sempre fui para os instrumentos mais discretos. Comecei no teclado, ali quietinho, bonitinho. Depois, eu fui para o baixo, outro instrumento mais discreto. Nunca fui para bateria, para guitarra, assim, que tem muito, tem muito vislumbre, assim. Não, sou mais discreto. Pois bem, chega no final de um culto, aqui está o irmão Cleinaldo, que hoje está lá em Santa Catarina. E aí chega assim, Eric, tinha acabado de sair da faculdade, sem emprego, sem nada, querendo casar, já contei isso aqui. Aí, Eric, surgiu uma vaga para professor de informática, numa escola. Topo, vou lá fazer os testes lá. Fui lá, descobri que era uma escola cristã japonesa. E que um dos diretores da escola tinha sido meu professor em escola dominical. Fiquei. Professor de informática. Essa escola ela tem uma missão social. E eu ia ficar trabalhando nessa missão social. Eu ia dar aula de informática para crianças carentes. Crianças e adolescentes carentes. E como toda escola cristã, tem aquele devocional no início. Aí chega lá, assistente social conversando comigo. Lá, logo que eu cheguei, tu é cristão, sou cristão, tudo e tal. Então pronto, Eric, perfeito. Tu pode fazer os devocionais com eles, que eu não vou conseguir fazer pela parte da manhã. Aí eu, caramba. Com criança, né? Eu sempre gostei de trabalhar com criança. Eu já falei isso aqui. Toda a minha trajetória foi para trabalhar com crianças. O ser pastor foi Deus que foi guiando mesmo, que não era no meu plano, não. Aí, criança, adolescente, tá bom, pode deixar. E lá eu comecei.
fazer devocional. Fui perdendo vergonha de estar na frente, porque mesmo sendo criança, adolescente, estavam lá os outros professores, tudo e tal. Fui perdendo vergonha, fui ganhando desenvoltura. E quando a fé está aqui, estou eu agora, falando, já estourando meu tempo. Estourando meu tempo, tranquilo, sem nervosismo. Hoje já está ao contrário. Eu confesso que eu já não consigo me imaginar tocando. Eu consigo me imaginar ministrando só. Está ao contrário. E dando aula, que eu gosto. Inverteu. Mas por que eu estou contando tudo isso? Por que eu estou contando tudo isso? Para evidenciar mais uma vez que Ele é o Senhor da história. E que Ele vai fazendo, se você olhar para trás, você vai ver que Deus sempre estava lá trabalhando, te guiando. Olha, vai por aqui, faz isso, faz aquilo. Para formar o que você é hoje. E com toda certeza, você ainda não atingiu o seu máximo. Ele quer te levar muito mais além. Porque é Ele que opera em nós, tanto querer quanto realizar. Ele é esse Deus maravilhoso, esse Deus bom, dono do universo e Senhor da história. Amém, queridos? Dê um forte aplauso ao Senhor.